meu irmão, minha irmã. Mais uma vez está começando o programa Voz da Igreja. Obrigado por estar conosco neste horário, neste canal. Você faz parte desta nossa família. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco. Vamos mergulhar no mistério da Palavra de Deus. Deus nos fala sempre, nos fala a partir da sua palavra. Palavra que conhecemos através das Sagradas Escrituras e da Sagrada Tradição. Mas vamos mergulhar então no texto que vamos utilizar na liturgia da palavra da nossa Eucaristia deste domingo, o 33º domingo do tempo comum. Este, para nós, já há 5 anos, é o Dia Mundial do Pobre, por desejo e por convocação do Papa Francisco. Vamos então, já caminhando para o final do ano litúrgico, vamos mergulhar no mistério desta palavra que brota do coração de Deus na nossa direção através de Jesus Cristo, aquele que pronuncia verdadeiramente as palavras do Pai Deus. Vamos então tomar o capítulo 13 de Marcos, versículos 24 ao 32. Marcos 13, 24 a 32. Naqueles dias, porém, depois dessa tribulação, o sol escurecerá e a lua perderá seu clarão. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos para reunir os eleitos dos 4 ventos, da extremidade da terra à extremidade do céu. Da parábola da figueira, aprendei a lição. Quando os seus ramos vicejam e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo, às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ora, quanto àquele dia ou hora, ninguém tem conhecimento, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, somente o Pai. Meu irmão, minha irmã, estamos neste capítulo 13 de São Marcos, que podemos chamar capítulo escatológico, ou seja, aqui Jesus vai falar acerca do fim de todas as coisas. Isto é, na teologia, o que nós chamamos escatologia. A compreensão acerca do desfecho, do fim da história pessoal e da história coletiva, da história da pessoa e da história do mundo. Aqui então, neste capítulo 13, nos encontramos com Jesus neste sermão acerca do fim. O começo das dores, as perseguições, a grande tribulação, e aí chegamos exatamente a partir do versículo 24 que lemos, acerca da vinda do Filho do Homem. É este o texto no qual nós nos situamos e penetramos na liturgia deste 33º domingo do tempo comum. É muito importante nós percebermos, portanto, que os evangelhos também têm apocalipses. Apocalipse não é simplesmente o último livro da Sagrada Escritura, mas é, sobretudo, um estilo, um modo de apresentar as coisas, de apresentar a história, sobretudo de apresentar a intervenção
de Deus na história. E é assim que está bem desenhado esse discurso de Jesus acerca do fim e da vinda do Filho do Homem, que é Ele mesmo. Jesus começa falando que depois dessa tribulação, depois da história que vai chegando ao seu desfecho definitivo, ali então Jesus vai falar de uma convulsão cósmica. O sol escurecerá, a lua perderá seu clarão, as estrelas cairão do céu, as potências celestes serão abaladas. Há, portanto, digamos assim, uma desconjunção da ordem posta. E esta destruição do antigo visa exatamente o início do novo. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Para que aconteça esta intervenção definitiva de Deus, que nós aguardamos como evento glorioso e bendito no final da história, para que haja então essa intervenção que nós cremos, é preciso então que passe o mundo antigo, o mundo velho. Aqui não se trata, portanto, de ver desgraças ou destruições catastróficas, mas de ver o fim de um tempo e o início do tempo definitivo e eterno de Deus. Os anjos serão enviados para reunir os eleitos dos cantos da terra, a fim de que ali então se estabeleça o juízo e o tempo definitivo de Deus. Isto, meu irmão, minha irmã, nós esperamos. Esperamos esse dia glorioso e bendito, o dia da volta do Filho do Homem, o dia da volta de Jesus. Isto está na nossa esperança cristã em algum momento. Não se trata de perceber este ou aquele evento catastrófico como se ele fosse único e exclusivo e jamais antes visto. Jesus não quer nem aqui, nem nos outros apocalipses e nem no próprio Apocalipse dizer que em acontecendo assim, então chegou o tempo. Até porque tudo que se põe aqui ou noutros apocalipses como sinais de destruição, de passamento, de fim do mundo antigo, isto já acontece desde que o mundo é mundo. Desgraças, destruição, guerras, fome, peste, isso não é o sinal, digamos assim, iminente de que é agora, mas isso é para sinalizar que o fim existe e que essas coisas estabelecem o fim independente do tempo ou do momento em que elas acontecem. O fim existe e nós o vemos todos os dias de alguma forma. E esse fim, digamos, provisório, sinaliza o fim definitivo, onde nós e Deus nos encontraremos. Então aqui Jesus desenha este fim do mundo velho, do mundo em que estamos, para que então Ele, o Filho do Homem, vindo nas nuvens com poder e glória, estabeleça o seu reino definitivo. Jesus convida a ler os sinais que a natureza oferece. Fala da parábola cujos ramos vicejam, cujas folhas começam a brotar, e aí se sabe e se conclui que é o verão. Mas ele quer que se leia o sinal. Qual é o sinal de agora? O sinal de agora é Ele mesmo. Jesus é o sinal. Ele anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, anuncia noutra ocasião a sua subida e anuncia a sua volta. Ele vai voltar. E essa esperança da volta era também algo que a comunidade cristã primitiva esperava que fosse breve. Voltará logo. Esta palavra de Jesus aqui acerca daquela geração, essa geração não passará até que tudo isso aconteça, é sinal e testemunho de uma esperança viva. Ele vai voltar logo e nos vai levar com ele.
Mas importante é a frase final. Quanto àquele dia ou hora, o dia da vinda, ninguém tem conhecimento, nem os anjos, nem o próprio Filho, somente o Pai. O dia da volta do Senhor é um mistério, um segredo guardado no coração do Pai. Nem o próprio Senhor Jesus sabe acerca desse dia, muito menos os santos, muito menos os anjos e muito menos qualquer visionário que queira marcar esse dia. Este dia é o dia do Pai, guardado no coração do Pai. E somos convidados então, no final do ano litúrgico, a recordar isto e a nos preparar para isso. Preparar, meu irmão, minha irmã, não é alimentar o medo, não é alimentar a ansiedade, não é alimentar o sentimento de que alguma coisa grave, terrível vai acontecer. Não, mas é alimentar a esperança de ver Deus, de estar com Ele. Naquele dia, naquele momento, naquela hora que Ele estabelecer como o fim de todas as coisas e como o início do tempo definitivo e novo, onde haverá somente o seu reino e nós com Ele na plenitude da vida. Esse final do ano litúrgico é um convite a preparar-nos pela via da conversão para aguardar o Senhor que vem. Vem para julgar os vivos e os mortos. Bebemos da fonte. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. No coração deste tempo, estamos concluindo o ano litúrgico. Chegamos ao 33º domingo do tempo comum. O próximo domingo será a solenidade de Cristo Rei e assim encerramos o ano litúrgico. E no 4º domingo de novembro já estaremos começando o tempo do Advento. O Papa Francisco, na conclusão do Ano Extraordinário da Misericórdia, em 2016, quis que a Igreja vivesse um Dia Mundial dos Pobres. E estabeleceu que o 33º domingo do tempo comum, o penúltimo domingo do ano litúrgico, fosse então este Dia Mundial dos Pobres. Estamos então neste ano na 5ª edição. E para cada ano o Papa escreve uma mensagem. Para a mensagem deste ano ele deu o título Sempre tereis pobres entre vós. O Papa Francisco retoma aquela narrativa de Marcos, onde uma mulher sem nome invade o jantar de Simão, o leproso, onde também Jesus estava com ele naquela ceia. E aquela mulher, então, levando um perfume caríssimo, que custava o salário de um ano do trabalhador, 300 denários, aquela mulher, então, derrama aquele perfume precioso sobre a cabeça de Jesus. Alguns reagem, e Judas Iscariotes simboliza aqueles que, reagindo, propõem vender para dar o dinheiro aos pobres. Jesus reage de outra forma.
elogiando aquela mulher e dizendo que aquele gesto nunca será esquecido no processo de anúncio do Evangelho. Porque aquela mulher o preparou com aquela unção para a sua sepultura. Este é o pretexto, então, que o Papa Francisco usa, retomando uma frase de Jesus, uma palavra de Jesus, naquele contexto. Sempre tereis pobres entre vós. É a partir daqui, então, que o Papa quer nos fazer pensar acerca dessa presença dos pobres, que deve nos incomodar. Não porque são pobres, mas porque nós nem sempre conseguimos reagir a estas muitas formas de pobreza, e pior ainda, queremos culpá-los pela sua própria pobreza e avançamos como se os pobres não tivessem nada a ver conosco. Então quero partilhar com você, meu irmão, minha irmã, alguns fragmentos, algumas frases importantes e impactantes desta mensagem do Papa Francisco, por ocasião então desta 5ª edição do Dia Mundial dos Pobres, que vivemos neste domingo, o 33º do tempo comum. Diz o Papa: Jesus recorda a eles lá e a nós aqui que ele é o primeiro pobre, o mais pobre entre os pobres, porque os representa a todos. Há, portanto, a partir da lógica de Jesus, há um laço indivisível que existe entre Jesus, os pobres e o anúncio do Evangelho. O rosto de Deus que Jesus revela é o rosto de um pai para os pobres e próximo dos pobres. Precisamos reconhecer Jesus na vida dos pobres, na sua tribulação, na sua indigência, nas condições, por vezes, desumanas em que são obrigados a viver. O Papa nos diz que somos chamados a descobrir Cristo nos pobres. Não só a emprestar-lhes nossa voz nas suas causas, mas também a ser amigos deles, escutá-los, compreendê-los e acolher a misteriosa sabedoria que Deus nos quer comunicar através dos pobres. Jesus não só está do lado dos pobres, mas também partilha com eles a mesma sorte. Há uma palavra aqui nesse número 3 da mensagem do Papa que é de fato impactante. Os crentes, quando querem ver Jesus em pessoa e tocá-lo com a mão, sabem aonde dirigir-se. Os pobres são sacramento de Cristo, representam a sua pessoa e apontam para Cristo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta conversão, diz o Papa, consiste primeiro em abrir o nosso coração para reconhecer as muitas formas de pobreza e reagir a elas. Reagir para além de uma esmola ocasional e aprendendo a dinâmica duradoura da partilha. Tornar-se discípulo de Cristo implica a opção de não acumular tesouros na terra, mas aprender a viver a dinâmica fecunda e evangélica da partilha. O Evangelho de Cristo impele a ter uma atenção muito particular para com os pobres, diz o Papa. Sobretudo neste tempo de pandemia, onde os pobres se multiplicaram a partir dos diversos sofrimentos físicos, psíquicos, também a partir
do desemprego, a partir da carestia e de outros tantos males derivados da pandemia. O Papa nos põe uma pergunta: como se pode dar uma resposta palpável aos milhões de pobres que tantas vezes só encontram como resposta nossa a indiferença e às vezes a aversão? Um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da pobreza. A pobreza, diz o Papa, não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. A pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo. Há muitas pobrezas dos ricos que poderiam ser curadas pela riqueza dos pobres. Há quem dissesse que há ricos tão pobres que não têm mais nada senão a sua riqueza. E há também outra frase que diz: ninguém é tão pobre que não possa dar nada. O Papa quer que entremos nessa dinâmica. Há muitas pobrezas dos ricos que poderiam ser curadas pela riqueza dos pobres. De modo que os pobres não podem ser simplesmente aqueles que recebem, mas devem ser colocados também em condição de poder dar, porque sabem bem como corresponder. Os pobres partilham a sua riqueza de humildade, de aceitação do amor que vem de fora, da simplicidade que acolhe com amor quem se aproxima para ajudar. Os ricos podem partilhar daquilo que têm, os pobres podem partilhar dos seus bens espirituais e morais, e isso certamente será riqueza para ambos. O Papa diz: impõe-se, pois, uma abordagem diferente da pobreza. Sempre tereis pobres convosco. É um convite a não perder jamais de vista a oportunidade que se nos oferece para fazer o bem. Como pano de fundo, diz o Papa, pode-se vislumbrar o antigo mandamento bíblico: se houver junto de ti um indigente entre os teus irmãos, não endurecerás o teu coração e não fecharás a tua mão ao irmão necessitado. Abre-lhe a tua mão, empresta-lhe sob penhor, de acordo com a sua necessidade, aquilo que lhe faltar. Deves dar-lhe sem que o teu coração fique pesaroso, porque em recompensa disso, o Senhor teu Deus te abençoará em todas as empresas das tuas mãos. Sem dúvida, nunca faltarão pobres na terra. É decisivo, diz o Papa, aumentar a sensibilidade para se compreender as exigências dos pobres. É preciso abrir-se um movimento de evangelização em que a primeira instância nesse processo seja encontrar os pobres onde eles estão. Não podemos ficar à espera que batam a nossa porta. É urgente ir ter com eles em suas casas, nos hospitais, nas casas de assistência, nas estradas, nos cantos escuros onde eles se escondem. É preciso compreender como se sentem, o que estão passando e quais os desejos que eles têm no coração. O Papa conclui dizendo que os pobres estão no meio de nós. E como seria evangélico se pudéssemos dizer com toda a verdade: também nós somos pobres. No coração deste tempo.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Na tradição da Igreja, quanta coisa bela, boa, fecunda, positiva nós vamos saboreando neste tempo. Em primeiro lugar, quero convidar você, neste domingo, a viver a Jornada Mundial dos Pobres. Não se trata apenas de ouvir uma mensagem ou de ler uma mensagem do Papa, não se trata apenas de colocar os pobres nas intenções das suas orações ou da sua Eucaristia, não se trata apenas de um afago de misericórdia no seu coração crente, mas de fato quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a colocar um olhar diferenciado sobre as muitas pobrezas que existem no meio de nós. Não permita que o seu coração, que o nosso coração se torne insensível, avesso e, pior ainda, agressivo na direção dos mais pobres. O nosso coração, a nossa fé, precisa exercitar-se sempre mais numa misericórdia concreta, que não simplesmente vê, mas age, interfere, faz alguma coisa, mesmo que o alguma coisa não seja tudo de que o outro precise. Mas quero convidar você, portanto, a uma postura de fé, diante da pobreza, diante dos pobres, das misérias e miseráveis deste mundo. Não permita que você, e eu também me esforço para isto, não permita que sejamos aqueles que, vendo caído o que está na beirada do caminho, passemos adiante sem dizer, sem falar, sem nos aproximar, sem fazer algo. É possível sim, e isso a nossa fé nos obriga e exige, é possível sim fazer algo por aqueles que no caminho da história, da grande tribulação, sofrem mais por aquilo que o sistema, por aquilo que o tempo, a mentalidade, a história gerou de pobrezas, de carências e de misérias. É preciso interferir. Mas também quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a ir rezando e a tomando também consciência do que estamos vivendo neste tempo, que é a possibilidade de responder ao Papa que nos convida a um sínodo. O sínodo será lá em 2023, mas já estamos na dinâmica orante deste sínodo que vai acontecer lá e que já começou também nas dioceses. Daqui a algumas semanas, você vai receber aqui na nossa diocese de Divinópolis um questionário, 10 temas, 3 perguntas em cada tema. O Papa quer saber o que você pensa acerca da Igreja, da sua missão, da sua presença, do seu apostolado, das suas relações
com o mundo. E é importante que você, o seu grupo, a sua pastoral, o seu movimento, a sua nova comunidade possa de fato responder isto, a fim de que possamos também oferecer de nossa parte algo a esta pergunta que o Papa quer fazer a nós. Como vemos a Igreja? Então, Jornada Mundial dos Pobres, Caminho Sinodal, convido você a não deixar passar este tempo bonito e fecundo da nossa Igreja, com as suas muitas expressões de comunhão, de participação e de missão, na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.